Cordiais saudações, Suas Excelências. Mais uma vez estamos de volta para dar sequência àquilo que é a nossa atividade e àquilo que é o nosso projeto. Levar o conhecimento jurídico à comunidade em geral. Hoje traremos uma temática que tem sido bastante discutida a nível da sociedade e em vários sítios tem acontecido isso. Então foi imperativo que nós escolhêssemos esse tema para trazermos hoje aqui na nossa live, para trazermos ao público em geral. Hoje estarei com o Dr. Hermenegildo da Silva para nos falar sobre um envenenamento, né? O liame entre o crime formal e material à luz do ordenamento jurídico angolano. Para quem não me conhece, eu chamo-me Edmilson Bragança dos Santos e vamos a isso. Estou à espera que o Dr. Hermenegildo da Silva esteja aí e que entre para assim darmos sequência e início à nossa atividade. Vou enviar um pedido agora ao Dr. Hermenegildo da Silva. Boa, doutora, já quer juntar-se a mim. Dr. Hermenegildo, viva! Então, como está? Eu estou muito bem. E o Dr. Hermenegildo, como está? Tudo bem também, tudo bem, doutor. Obrigado. Ok, um bem-aja, um bem-aja. Pessoal, então, vamos dar a palavra ao Dr. Hermenegildo, que vai nos levar nessa caminhada e neste caminho, ou nesta magnífica aula, né? Dr. Hermenegildo, tem toda a palavra, esteja à vontade. Pois, antes gostaria de saber se temos o pessoal todo aí, né, para que possamos dissecar a respeito do tema, né, um tema que é objeto de um artigo científico que eu elaborei a respeito do envenenamento, saber qual é o liame entre o crime material e o crime formal. Podemos começar com algumas notas introdutórias. Nós temos já um código novo, um código penal novo, desde 2020, e esse código penal novo acabou necessariamente por introduzir certos aspectos novos, né, certos aspectos que não estavam contidos no vetusto Código Penal de 1886, e estes aspectos, dos vários que existem, né, saltou-nos certamente à vista a questão do envenenamento, enquanto especificamente na classificação quanto aos tipos de tipicidade. No código passado, o envenenamento era categorizado como um tipo formal, na medida em que bastava que existia a conduta, independentemente do resultado, e o crime de envenenamento estava configurado. Só que com a nova roupagem do Código Penal, especificamente o artigo 158 do Código Penal, dá-nos a ideia de que não existe o nome iuris envenenamento, né? Não existe um nome jurídico chamado envenenamento. Se nós verificarmos a parte especial do Código Penal, que começa do artigo 147 e seguintes, não há nenhum nome jurídico denominado envenenamento. Então a questão que se pode colocar é: se o envenenamento atualmente já não existe como um nome próprio, crime de envenenamento, atualmente já não existe o nome crime de envenenamento, sendo a não existência do crime de envenenamento e, consequentemente, o legislador, ao colocar o envenenamento, né, no homicídio em razão dos meios utilizados, especificamente a utilização do veneno, pode dar-nos a ideia de que será que estamos diante ainda de um crime material, de um crime formal, melhor, ou de um crime material. Então é sobre isso, né, que procuraremos em linhas gerais explicar aos nossos convidados. Acredito que numa primeira fase essas são as linhas gerais que poderia apresentar. Exato. Pois bem. Então, podemos começar inicialmente com a própria definição do crime de envenenamento. Depois vamos analisar se o crime de envenenamento, quanto aos tipos de tipicidade, pertence aos crimes materiais ou aos crimes formais. Depois, no final, podemos verificar em que categoria enquadramos, o envenenamento, no caso, né? Exato. Se nós olharmos o artigo 353 do nosso Código Penal passado, né, o Código de 1886, o parágrafo único acaba por conceitualizar o que é envenenamento. Em linhas gerais diz o seguinte, né? Envenenamento é todo o atentado contra a vida de alguma pessoa por efeito de substâncias que pode dar a morte mais ou menos prontamente de qualquer modo,
que as substâncias sejam empregadas e qualquer que sejam as consequências. Se nós verificarmos o conteúdo deste artigo, ele começa logo que o envenenamento é todo o atentado contra a vida do legislador penal, quer dar-nos a ideia de que se trata de um crime que formais são aqueles que, mesmo que não haja resultado, o resultado não é condição para preencher o tipo penal incriminador. Basta que haja conduta que se preenche o tipo penal incriminador. No Código passado, nos termos do artigo 353, definia o envenenamento nestes termos. Basta que alguém tenta, utilizando substância idônea que periga a vida de uma pessoa, preenche o tipo penal de envenenamento. Se verificarmos um exemplo prático, né, se A colocar veneno no copo de B, né, mesmo que o B não beba o veneno, no caso, né, já preenche o tipo penal incriminador, que é envenenamento. Essa é a sina dos crimes formais que estava íncito no artigo 353 do Código Penal. Há um acordo da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, o acórdão 14.204, que acaba também por definir o envenenamento e apresenta alguns requisitos para que haja envenenamento. O primeiro requisito é necessário que haja intenção de matar. Esse é o primeiro requisito do envenenamento. É necessário que haja o ânimo do agente de perpetrar o crime, né? No caso, o crime que vai repercutir na morte do agente. É necessário que a substância a administrar tende para esse objetivo. A substância que o agente vai administrar tem que propender para o objetivo, que é de matar. E por fim é necessário que haja idoneidade dessa substância. A substância a utilizar tem de ser idônea, tem de ser capaz de perigar a vida. São esses requisitos, em linhas gerais, que quer a jurisprudência do Tribunal Supremo, quer o Código Penal passado, nos termos do artigo 353, acabam por apresentar para conceitualizar o envenenamento. Só que, com o novo Código Penal, a meu ver, não existindo o tipo penal envenenamento, sublinhamos aqui, não existe o crime de envenenamento, o nomine iuris, crime de envenenamento, atualmente não existe. Se verificarmos a parte especial do Código Penal, desde o artigo 147 e seguintes, não verificaremos um nomine iuris, crimes de envenenamento. Não existindo, o que é que o legislador faz? O legislador coloca a utilização de veneno, outro meio incendioso, como uma das qualificativas do crime de homicídio em razão dos meios. É isso que está no artigo 148, a linha A. Ao cometer o uso de veneno como uma das qualificativas do crime de homicídio em razão do meio, coloca-se a questão, bom, sabe-se que o homicídio, de forma clara, de forma aberta, isso se ensina em sede de universidade, e a doutrina nesse aspecto é dominante. O crime de homicídio é, por natureza, quanto à classificação dos tipos de tipicidade, é, por natureza, um crime material. Crime material porque é necessário que haja o resultado. Só existirá homicídio se existir morte. Embora aqui, em Portugal, por exemplo, já se fala de homicídio sem cadáver, né? Há uma tendência de procurar enquadrar o homicídio com a inexistência de cadáver, mas atualmente na nossa realidade acreditamos que não se coloca essa questão. Se o homicídio, o apanágio do homicídio é que haja resultado, é que haja a morte, e o legislador coloca o veneno como uma circunstância que qualifica o tipo penal homicídio, então há necessidade de nos colocar, mas tudo bem. Imaginemos que alguém coloca o veneno, não é? Só que a pessoa não bebe. A pergunta que se coloca é: vamos puni-lo como homicídio, visto que não há vamos puni-lo como homicídio em razão da qualidade dos meios, nos termos do artigo 148, alineado do Código Penal, ou tratando do uso de veneno um crime formal, não vamos puni-lo porque não houve resultado. Ela apenas colocou o veneno, mas não bebeu, não houve resultado.
em que medida vai se punir? Enfim, o legislador acaba por trazer essas celeumas todas e nós acreditamos que, num caso do gênero, é necessário que se puna o homicídio, a tentativa de homicídio em razão dos meios utilizados. Se nós punirmos a tentativa de homicídio em razão de meios utilizados, então chegamos à conclusão que, de facto, a utilização de veneno hoje por hoje já não é um crime formal. Não basta que coloque o veneno. É necessário, sim, que haja o resultado. E, havendo o resultado, é possível agora caracterizarmos a utilização de veneno como a utilização de veneno caso o agente não beba, como a tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. Dissemos tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios por intermédio de uma perspectiva simples, né? A perspectiva que nós colocamos trata-se primeiro de uma circunstância modificativa agravante. Circunstância modificativa agravante porque altera a moldura penal. Como se sabe, o homicídio, nos termos do artigo 147, a pena vai, salvo o melhor, a pena vai de 16 a 20. Só que se nós verificar o artigo 148, a penalidade aumenta, agrava, vai já de 20 a 25. Agrava por quê? Porque se utiliza uma circunstância modificativa agravante, que é o uso de veneno. A utilização de veneno e outros meios que estão nas alíneas posteriores à linha A do artigo 148 são circunstâncias que agravam a moldura penal do agente. É por isso que se trata de um crime qualificado, porque agrava a moldura penal do agente. Tratando-se de um crime qualificado, porque agrava a moldura penal do agente, há a questão de se colocar, se trata de tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios, qual é o mecanismo a utilizar? Em sede de doutrina, né, nós temos utilizado, quanto aos tipos de tipicidades, existem os chamados tipos dependentes. Os tipos dependentes são aqueles, de grosso modo, que para existirem é necessário que haja complemento da parte geral do Código Penal. É necessário que se faça uma interpretação intrasistemática do artigo 148 ao artigo 20º ou artigo 20 do Código Penal, né, porque não existe um tipo penal tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. Não existe. Se nós analisarmos a parte especial do Código Penal, não vamos verificar um tipo penal chamado tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. O que se deve fazer é uma interpretação intrasistemática, olharmos para o artigo 20º do Código Penal, que fala da tentativa, né? E, porque o que é a tentativa? A tentativa é quando a gente executa, mas não consome o ato, né? Não acaba, a consumação é frustrada por intermédio de várias circunstâncias. Então, só que há um problema aqui. Ao punirmos a tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios, a pena é muito flexível, porque o número 2 do artigo 21 do Código Penal diz que a tentativa é punida como se fosse um crime consumado especialmente atenuado. Haverá uma atenuação, né? Haverá uma atenuação. E podemos aqui abranger a atenuação do artigo 74 do Código Penal, que fala da atenuação especial. Portanto, o legislador, a não consagrar, a desconsiderar o tipo penal crime de envenenamento e enquadrar o veneno enquanto uma circunstância qualificativa do crime de homicídio em razão da qualidade dos meios, acaba por criar esse problema. O problema de verificarmos se, de facto, a punição da tentativa e a punição do crime consumado, a moldura penal é sempre diferente. Tudo bem que o direito penal, enfim, o direito penal é o direito mais humano, o direito penal é o direito mais civilizado, né, que podemos considerar, porque acaba por afetar proteger diretamente o delinquente, né, de salvaguardar as garantias do delinquente, a dignidade do próprio delinquente, mas acreditamos que essa análise
essa análise legislativa relativamente a essa questão acaba por não ser a mais consentânea, né? Portanto, a nosso entender, não existindo o crime de homicídio em razão da qualidade dos meios, né? Ou seja, não existindo o crime de envenenamento como tal, mas enquadrando o veneno como um dos elementos do crime de homicídio em razão da qualidade dos meios, acaba por criar um problema quanto aos tipos de tipicidade. O problema de enquadramento, se trata de um crime formal ou de um crime material. A nosso ver, trata-se de um crime material. É necessário que haja o resultado. Só não vai existir o resultado caso se trata de tentativa. Mesmo existindo tentativa de homicídio, ainda há o homicídio, né? Só que de forma tentada e não de forma consumada. Mas o título homicídio ainda está íncito aí. Portanto, em linhas sintéticas, né? Sem me alongar muito, certamente o doutor Edmilson tem algumas questões para colocar, né, em linhas sintéticas, é isso que, enfim, conseguimos apreender desse tema e trazermos à baila esse debate que é urgente, é necessário, porque numa situação prática, imaginemos que A coloque veneno, enfim, no copo de B, né? E B bebe ou não bebe. Né? Se não beber, a pergunta que se coloca não vai ser punido? A pergunta é, não vai ser punido? Ou vai ser punido, mas puni-lo-emos, não é? Em razão do tipo penal, homicídio, em razão da qualidade dos meios, especificamente a linha A. Tendo em conta que, se for apenas um atentado, a moldura penal será razoavelmente mais baixa em relação à consumação do ato. Então, são essas questões, em linhas gerais, que, enfim, que cabe apresentar aqui. Exatamente. O doutor Hermenegildo da Silva falou e falou muito bem, explicou e debruçou muito bem também. Entretanto, como é sempre um tema, há sempre questões e surgem sempre dúvidas. Então, vamos encorajar aos internautas que se encontram em casa, que se tiverem alguma questão ou alguma dúvida relativamente ao tema, podem deixar aí nos comentários que o Dr. Hermenegildo estará aqui, passo erro, para dar solução a todas elas. Dr. Hermenegildo, eu vou começar fazendo a seguinte reflexão. Né? Eu quero que o doutor faça uma reflexão numa frase que eu vou dizer. Né? O que é que o doutor acha relativamente à não tipicidade do envenenamento como um crime formal? Pois. Eu acho que andou mal os legisladores, né? Eu acho que andou mal ao retirar o tipo penal crime de envenenamento no novo código, né? Andou mal por vários motivos que podemos aqui assinalar, né? Primeiro, ao não colocar no novo código, cria esse problema que nós levantamos. O problema de qualificação quanto aos tipos de tipicidade, de verificar se trata de um crime formal ou de um crime material. Porque quando coloca o veneno como uma circunstância modificativa agravante, como uma circunstância modificativa agravante dentro do tipo penal homicídio, dá a ideia que não se trata de um crime formal, trata-se de um crime material, porque a sina dos crimes materiais é homicídio. Né? Se lermos toda a doutrina penal, enfim, toda a construção jurídico-penal acerca da teoria do crime, especificamente nos tipos de tipicidade, o exemplo matriz de um crime material ou crime de resultado é o homicídio. O legislador, ao retirar, ao não colocar no novo Código Penal o nome iuris, crime de envenenamento, consequentemente qualificando como um tipo formal, cria essa questão, né? Cria essa questão de qualificação quanto aos tipos de tipicidade, e essa qualificação quanto aos tipos de tipicidade tem o seu contorno quando verificarmos a tentativa ou a consumação.
porque punir a tentativa, a moldura penal é especialmente atenuada do que punir a consumação. E o facto de atenuar especialmente a pena cria o problema de se verificar. Então, numa situação concreta, é mais conveniente, talvez, devido à gravidade, várias circunstâncias que podem concorrer, e porque a utilização de veneno é mesmo uma circunstância modificativa agravante, alterando a moldura penal, que vai de 20 a 25 anos. Então, a nosso entender, acreditamos que, por isso é que propomos no próprio artigo, a título de direito a constituir, o legislador deveria, enfim, repor o crime de envenenamento enquanto um tipo formal para evitar essas incongruências todas que, enfim, a um olhar clínico não passa despercebido. Ok, doutor. Falou e falou muito bem. Doutor, nestes termos, eu olharia mais o crime de envenenamento. Para já, como o doutor acabou de esclarecer, não existe o crime de envenenamento. Ou seja, o envenenamento aparece na consumação do ato. Não é isso, doutor? Exato. Agora, doutor, eu me indago o seguinte: sabemos que o direito não é uma coisa estática, está em movimento e em constante atualizações, alterações. E a nossa sociedade, nós vimos que temos vivido isso muito e muito. Em outros lugares, tanto nas províncias e por aí fora. E, sobretudo, nos tempos passados, houve estava a haver uma vaga de envenenamento de jovens a serem envenenados. Mas agora eu coloco essa questão. Será que o legislador, como uma forma como posso dizer, como uma forma de reduzir até como é que eu devo classificar o envenenamento? A prática. Desta prática, obrigado, doutor, desta prática, com fim de reduzir esta prática de envenenamento, não podia ter colocado, ou qualificado mesmo o crime de envenenamento como um crime mesmo formal? Pois, bom, é uma questão bastante interessante. Fez uma incursão sobre uma situação que se vive, né? Ou que se viveu, certamente com alguns resquícios na atualidade, né? Bom, numa visão técnica e analítica, o legislador talvez só tenha criado esse problema, né, por não qualificar o nome iuris crime de envenenamento, porque em bom rigor pune-se o uso de veneno, né? Pune-se, né? Só que a punibilidade aqui é diferente e é necessário fazer uma engenharia jurídica para que possamos perceber. O que devemos ter em conta é que não se eliminou a punição do uso de veneno, né? Se uma pessoa envenenar, não significa que vai estar incólume, né? Que vai estar ileso. Não. Só não existe o nome iuris crime de envenenamento. Mas se alguém envenenar outra pessoa, vai ser sim punido. A articulação que se deve fazer, se utilizou o veneno, outro meio incendioso, é isso que outro meio incendioso, um meio dissimulador, né, que o agente não tem a consciência da ilicitude. Se utilizou o veneno, um meio incendioso, se a pessoa beber e morrer, né, então morrer ou perigar a vida, né, porque não é necessário que morrer ou perigar a vida, mas a característica do homicídio mesmo é a morte. Se morrer, então vai ser punido por homicídio em razão da qualidade dos meios. A linha a moldura penal vai de 20 a 25. Agora, se bebeu, né, se colocou o veneno, melhor, se colocou o veneno e não chegou a consumar-se o ato, né, imaginemos, não colocou-se o veneno, mas não bebeu, ou bebeu, mas não morreu, né? Então, vai se fazer essa análise intrasistemática do artigo 148 ao artigo 20º do Código Penal e vamos puni-lo em tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. Vai ser punido por tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios, especificamente o veneno. E a punição da tentativa,
repito aqui, está no número 2 do artigo 21 do novo Código Penal, a punição da tentativa, embora equivale-se à punição da consumação, mas há uma atenuação especial, ok? Ou seja, há uma atenuação geral, não cai ainda no âmbito das atenuações especiais, há uma atenuação geral que está, enfim, no âmbito do artigo 71 do Código Penal. Caso haja atenuação especial, tendemos de olhar no artigo 74 do Código Penal. Ou seja, o legislador não eliminou a prática, apenas retirou o tipo. Certamente, para nós técnicos e estudiosos de direito penal, poderá facilmente entender essa questão, mas o pacato cidadão ou uma pessoa, enfim, leigo em matérias jurídico-penais, né, poderá ter o entendimento de que não existe crime de envenenamento, portanto eu posso envenenar e sobre mim não vai pesar nenhuma responsabilidade criminal. Né? O que estamos a dizer é que não. Se alguém praticar este ato, há duas soluções. Se colocou o veneno e a pessoa não consumou o ato, vai ser punido por tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. Se consumar o ato, então vai ser homicídio em razão da qualidade dos meios, cujo meio aqui a utilizar é o veneno. Né? Então, essa interpretação dá a ideia de que já não se trata de um crime formal. Né? Já não se trata de um crime formal. Porque, em bom rigor, se tratasse de um crime formal, como é que seria? Colocou o veneno e a pessoa não bebeu. Para todos os efeitos, não há preenchimento de um tipo incriminador. No código passado, para todos os efeitos, a pessoa não cometeu nenhum crime, porque não houve a consumação do ato, ok? Porque a sina dos crimes formais é aquela em que há a conduta, mas o resultado é dispensável. O resultado, enfim, não é determinante para preencher o tipo penal incriminador. Só que, com a estrutura, com a roupagem do novo código, se a pessoa põe o veneno, mas mesmo assim a outra não bebe, já não implica que vai ser punido por tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. Acredito que o legislador, e talvez aqui podemos já fazer futurologia, talvez o legislador, por verificar essas práticas constantes e reiteradas, então procurou mesmo eliminar o crime de envenenamento como um tipo formal e qualificar agora como um crime material no âmbito da tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios, o que pode ter várias consequências. A primeira consequência é, talvez o legislador queira desincentivar a prática deste ato, que é um ato a todo nível, enfim, arrepiante e, enfim, indesejável a sua prática. Talvez o legislador preferiu, enfim, com a nova dinâmica e tudo mais, procurou legislar nesse aspecto para evitar mesmo que as pessoas que coloquem o veneno, mas a outra não acaba por consumir e, consequentemente, consumar-se o tipo penal, seja ilibado, fica incólume. Hoje por hoje já não ficará incólume. Se o doutor Edmilson, hipoteticamente, né, colocar o veneno para... Enfim, não sei se colocará o veneno para prejudicar quem ou perigar a vida de quem, né? Se colocar para perigar a vida de A e A não bebe o veneno, não significa que estará isento de responsabilidade penal. Não, atualmente vai ser sim responsabilizado por tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. No código passado, de acordo a roupagem do artigo 353 do Código Penal, o doutor Edmilson, nessa circunstância, não seria responsabilizado criminalmente, porque o resultado não se verificou, não houve verificação do resultado, só que hoje por hoje já é punido, né? No âmbito da tentativa. Exatamente. Eu também prefiro pensar da segunda maneira, conforme o doutor abordou aqui, que ele, porque ele viu, o envenenamento só funciona com a morte. Então, sem a morte, não funciona.
Ou seja, é preciso que a pessoa morra com veneno. Não sei se o doutor está me percebendo, porque eu estou a tentar falar aqui uma linguagem mais... Como é que se diz nas gírias? Então, mais vernácula, né? Mais popular. de forma a fazer ao pessoal que está lá em casa perceber mais ou menos. Eu penso isso, por quê? Porque ele quando traz o crime, ele quando traz a prática do envenenamento numa tipologia material, que é no que resulta a consumação do facto. É mesmo por causa disso. Por quê? Porque é inútil legislar sobre o envenenamento. Estou a dar hipóteses, né? Minha ideia. É inútil legislar sobre o envenenamento, sendo que na maioria das vezes, e em todas as vezes, ou quase sempre, acaba em morte. O mesmo seria a mesma coisa que um homicídio, mas só tinha que ser em razão mesmo dos meios. Daí é que eu também concordo com a segunda opção, quando o doutor coloca aqui o legislador entendeu qualificá-lo assim, desse modo. Agora, doutor, neste caso, eu ainda penso, né, que como o envenenamento, muitas pessoas dizem que há venenos que fazem meses, anos e dias, semanas. Não tenho noção, nunca investiguei, não tenho conhecimento acerca disto. Ouvi apenas pessoas a dizerem. Não sei se na realidade isso acontece ou isso se efetiva. Mas vamos basear aqui numa ideia hipotética. E imaginemos que alguém coloque um veneno numa pessoa que o veneno só fará efeito por completo daqui a um mês. E essa pessoa vem a falecer. E não há meios ou não há formas de como fazer prova ou indicar quem colocou, quem não colocou. Hipoteticamente falando, aqui, como é que seria essa resolução ou como é que mais ou menos nós procuraríamos chegar até ao agente que praticou tal conduta, né? Tal ação? Hipoteticamente, como é que o doutor analisaria ou como é que pensaria, né, nestes moldes? Pois, é uma questão, uma questão interessante, né? Uma questão interessante. Essa questão leva-nos a aquilo que os latinos falam de tempus delicti, né? A questão do tempo do delito. Né? Isso ensina-se em sede de universidade, vamos aqui expor, né? E o tempo do delito determina em que momento foi praticado o facto, né? Colocou o veneno hoje, mas o resultado, hoje é que dia? 19, né? Mas o resultado verificou-se apenas no dia 31, né? Porque o processo é, enfim, é moroso, e o processo demora e tudo mais. Bom, o código, por isso é que levantei-me, houve uma interferência, porque fui buscar o Código Penal, e o Código Penal acaba certamente por responder essa questão do momento da prática do facto. Se nós verificarmos o artigo 3º do Código Penal, né, o artigo 3º do Código Penal, determina que o facto, enfim, consuma-se lá onde o agente atuou, independentemente do resultado. Portanto, o momento em que ele coloca o veneno é um momento que se considera que cometeu o tipo penal incriminador, independentemente do resultado, se ele vir a morrer ou não. A partir do momento que ele coloca o veneno, que é o momento do facto, é o momento que, em termos legais, considera-se que houve a prática do ato. Isso implica que o agente, imaginamos, colocou o veneno e ainda não morreu, significa que vai ser punido por tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. Okay? Porque o resultado ainda não apareceu, o resultado ainda não se verificou, no caso a morte. É isso que o legislador apresenta no artigo 3º do nosso Código Penal. Portanto, é indiferente não, né? A utilização de veneno hoje e a sua
produção ou seu resultado protelar-se no tempo, né? Demorar algum tempo por conta, imaginamos que dizem que é o veneno expirado que mais mata, né? Sim. Que mata rapidamente, né? dizem que mata rapidamente, né? Imaginamos que a gente quer que ele morra já. Só que, enfim, por alguma circunstância, ou ele é resistível, ou é imune à morte, né? Podemos considerar. Enfim, embora que ninguém é imune à morte, né? Se demorar, a lei determina que a punição vai acontecer no momento da prática do fato. Então, logo ele coloca o veneno, ele já há condições objetivas, preenche o tipo penal incriminador, nos termos do artigo 147, 148, a linha do Código Penal, em corolário com o artigo 20º do Código Penal. Então, vai ser punido por tentativa de homicídio em razão dos meios, especificamente a utilização de veneno. Então, essa tem sido a articulação legal e doutrinária quando se depara com essa circunstância de o veneno protelar-se no tempo, por algum motivo, o resultado aparecer em um dia diferente daquele dia em que foi colocado. Exato. Doutor, agora, imagine que Sim. eu estive, né, numa festa e Sim. estou lá com os amigos, conforme dizem nas gírias, a chilar, tiro um pouquinho, a descontrair. E acontece que eu não sei, né, mas alguém colocou alguma coisa na minha bebida. E no dia seguinte eu já não acordo. Já não acordo, né? Porque já estou morto. Então, lá fazem a autópsia e detectam que eu fui envenenado. Nestes moldes, doutor, como é que seria a responsabilização ou como é que nós conseguiríamos encontrar quem colocou o veneno, sendo que no local não havia câmaras, ninguém percebeu nada e podia vir de qualquer pessoa, de um estranho, de um amigo. Como é que nós identificaríamos a pessoa que cometeu o tal ato criminoso? Pois, muito bem. Só um detalhe, então, não é recomendável colocarmos nós no exemplo, Ok. né? Sob pena de acontecer. Exatamente. Não é de todo recomendável. Exato. Pois, mas a questão é bastante interessante. É uma questão que pula o direito penal e entra no direito processual penal, né? Especificamente na matéria sobre o direito probatório, né? Como aferir a pessoa que colocou o veneno, né? Estando em festa, certamente a determinabilidade da pessoa é difícil, né? É bastante, se não difícil, quase que, vai lá, quase que impossível, porque o envenenamento exige sempre uma prova pericial toxicológica. Para se verificar que houve envenenamento, exige sempre que se faça uma verificação, né? Uma prova pericial toxicológica para aferir se de facto houve o mesmo não envenenamento, né? Certamente o que se vai fazer é inquirir as pessoas que estavam consigo, né? Se hipoteticamente tenha ido com alguém, certamente que vai fazer é inquiri-los, né? Para aferir até que ponto alguém, né, colocou primeiro, e inquirir, né, a pessoa que fica lá a dar os coquetéis ou coisa parecida, as bebidas, enfim, não sei qual é o nome que normalmente utilizam, né? Certamente vai se inquirir também esta pessoa, porque é o responsável pela distribuição da bebida, né? Da distribuição da bebida que se ingeriu ou que se bebeu. Essa inquirição toda certamente poderá facilitar no âmbito da instrução preparatória, que é o objetivo mesmo da busca da verdade material, né? A tal investigação para que se encontre a verdade material, verificar se há ou não alguém que poderá, enfim, ser constituído arguido, né?
Caso não haja provas convincentes de que a pessoa é que tenha cometido o veneno, que nessa circunstância é mesmo difícil, nessa circunstância é mesmo difícil e complicado aferir a pessoa que colocou, né? E porque se não tiver provas suficientes, se não tiver prova material, prova testemunhal, se não tiver prova pericial e várias modalidades de prova que afiram, que determinam de forma convincente que A ou B que tenha cometido, então fica difícil a investigação. Porque para se acusar, né, para que o público acuse, é necessário que os fatos, embora se faça um juízo de probabilidade primeiro e depois um juízo de suspeita, é necessário que esse juízo de suspeita sobre a possível pessoa seja, enfim, seja elemento suficiente para que o juiz ou abra a instrução contraditória ou, enfim, aceita a acusação do Ministério Público para prosseguir os passos subsequentes. Então, neste caso, é um trabalho árduo que caberia ao Ministério Público apurar as testemunhas, apurar, enfim, fazer um inquérito geral e verificar se há ou não pessoas que tenham colocado veneno no corpo do doutor, né? Exatamente. O doutor já disse para não usarmos. Sim, sim. Pois. É verdade, é bem verdade. Agora, doutor, há aqui uma questão do doutor Joel Franco que foge ligeiramente do tema, porque foge, mas ainda assim vou fazer e vou deixar a escolha do doutor se vai responder ou não, porque não é uma questão diretamente ligada com o tema, mas é de uma situação que está-se a passar aí e está a circular nas redes sociais, mas ainda assim vou fazer e vou deixar à disposição do doutor se aceita responder ou se não, porque também é uma pergunta que foge do tema, mas que está aí a abranger uma parte da sociedade, está a falar muito sobre isso. Então a questão é a seguinte: recentemente houve uma situação de uma jovem que foi detida pela Polícia Nacional, nesse caso, pelo fato dela estar a passar o vírus do VIH por transmissão sexual. Como analisar isso, doutor Nigildo? Esta é a questão. Então, a escolha do doutor, porque Por favor, repita só, doutor, por favor. recentemente houve uma situação de uma jovem que foi detida pela polícia, nesse caso a nacional, pelo fato dela estar a passar o vírus do VIH por transmissão sexual. Como analisar isso, doutor Hermenegildo? Ok. Pois, doutor Joel, é uma questão certamente que foge, né, do tema, Exato. mas enquanto acadêmico poderemos sim fazer uma apreciação técnico-jurídico sobre essa situação. Bom, a conduta, né, o contágio sexualmente, né, a transmissão de VIH de forma, desde que se verifica que é de forma dolosa. E quando eu digo de forma dolosa, primeiro, tem que ter consciência da ilicitude. Segundo, enfim, não é possível exigir uma conduta diversa, né, uma conduta diferente. Terceiro, ela tem que representar e tem que ter vontade de fazer isso. Se verificar que ela preenche o tipo subjetivo, tudo isso que eu disse é tipo subjetivo, a questão do dolo, então ela poderá preencher os crimes previstos no artigo 205, né, 205, 206 do Código Penal, né? O artigo 206, especificamente, do Código Penal, né, diz, começamos com 205, né? Contágio de doença sexualmente transmissível. O número diz: quem, sabendo que é portador de doença viral ou bacteriana, ou seja, aqui onde o legislador coloca sabendo, é mesmo a questão do dolo. É a Exato. questão de eu tenho consciência que eu tenho essa doença, mas mesmo assim, de forma dolosa, e aqui é mesmo dolo direto, a intenção de prejudicar. Nós temos do artigo
12, número 1 do Código Penal. A linha A, melhor, do Código Penal, a intenção de prejudicar. Quem, sabendo que é portador de doença viral bacteriana, sexualmente transmissível, suscetível de pôr em perigo a vida, mantiver relações sexuais com outra pessoa sem previamente a informar desse facto, é punido com a pena de prisão até 2 anos ou com a de multa até 240 dias. Né? Se se verificar que a jovem, porque até agora ainda há presunção de inocência, pesa sobre ela a presunção de inocência. E embora que está a ser publicitada, isso tem uma conotação negativa, e a própria Constituição proíbe a violação do princípio nemo tenensur si ipsum acusar, né, que é o princípio da não autoincriminação, né, e o que tem se verificado com o vazamento das fotos, dos vídeos, é uma espécie de autoincriminação que legalmente, ou seja, constitucionalmente é proibido, né? Por mais que apareça que fez isso, até sentença transitada em julgado há a presunção de inocência. Exato. Portanto, se se verificar que ela preenche os elementos para que se cometa um crime, e os elementos para que se cometa um crime é necessário, primeiro, que haja ação, né? É necessário que haja ação, conduta relevante que viole um fim proibido pela norma, que haja tipicidade, né? É necessário que essa ação casa a um tipo penal incriminador, neste caso casa com o artigo 205 do Código Penal, é necessário que seja ilícita, e a questão da ilicitude não é só a contrariedade do comportamento à lei, é necessário, tal como diz o professor Figueiredo Dias, é necessário que não haja uma causa justificativa para que haja ilicitude. É necessário que não haja uma causa de exclusão da ilicitude. Okay? Como a legítima defesa, estado de necessidade e outras que o Código Penal apresenta. E é necessário que haja a culpabilidade. É necessário que haja culpa. Entende-se aqui a culpa como juízo de censurabilidade que recai o agente. É necessário que essa censura pode ser da sociedade, que a sociedade vai censurar o comportamento, vai negar o comportamento, mas tem que ser também uma censura interna. É necessário que ela verifique não, que aquele comportamento é errado. É por isso que o legislador começa sabendo, é necessário que ela saiba que de facto está a fazer isso. Porque se apurar que, imaginemos que ela é hipoteticamente, que é demente ou sofre de anomalia psíquica, uma outra anomalia psíquica que não tem consciência da ilicitude, então sobre ela não vai pesar uma responsabilidade penal. Okay? Então é por isso que ainda presume-se inocente, porque em fase de julgamento tudo é possível. Então, doutor Joel, resumidamente, né, a conduta casa com um modelo descrito na lei, que é do artigo 205 do Código Penal. Agora, apurar se de facto ela é culpada ou não, esse é um trabalho que a nós não compete, né? Competirá certamente ao magistrado do Ministério Público e os advogados de defesa. Né? Exato. Salvo se me constituírem advogado de defesa. Né? Seria bom, seria bom. Doutor, Pois, sim. temos aqui o senhor Honório Kiala. Ele aqui coloca um texto, mas é um texto. E acho que isso é uma questão, né? Vou passar a ler. Ele diz o seguinte: falou-se sobre a consumação e a tentativa. Ele quis escrever isso. Supomos que A coloca veneno no copo de B. Quando A colocou o veneno no copo de B, o copo, por exemplo, de um sumo d'água, estava até ao meio. E B, antes de beber, aumenta o líquido no seu copo, até ficar quase cheio. Ao aumentar o líquido,
ao meu entender, irá diminuir a capacidade do produto tóxico, dada a quantidade do líquido antes existido no copo. E B, beba e não morre. Como será classificado a sua moldura penal? O crime foi consumado, mas não existe a morte. Acho que ele quis dizer isso. Ok. O doutor percebeu mais ou menos o que ele quis dizer? Sim, percebi. Desde já, aí, doutor Honório, doutor Joel, meus contemporâneos, né? Enviar aí a respectiva saudação, né? Pois bem, independentemente disso, há punição, né? Há punição, porque houve a conduta. É uma conduta legalmente proibida, né? Independentemente se depois aumentou a água ou sumo, que diminuiu a toxicidade da substância, independentemente disso, desde que houve a conduta, e aí cai no âmbito da tentativa, novamente. Se não morreu, então vai cair na tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. Okay? Porque se verifica que houve a conduta do agente, houve dolo, né? Tem que verificar qual é a modalidade de dolo, se é dolo direto, se a intenção direta era matar, né? Se é dolo necessário ou é um dolo eventual. Aí tem que se verificar. Se houve talvez erro, né? Representação defeituosa, mas que houve, a princípio, um facto típico, houve um facto típico, independentemente se a colocação de mais água diminui a toxicidade da substância, ou seja, do veneno, independentemente disso, que há um facto típico A. Existindo um facto típico, então sobre ele ou sobre ela vai pesar sim a responsabilidade penal, mais, porque não existiu a morte, será em jeito de tentativa de homicídio em razão da qualidade dos meios. Então, em linhas gerais é isso, doutor Honório. Ok, boas. Ok, sendo assim, acho que já não há mais questões. Temos aqui o senhor Lionel Carson, deve ser isso. Ele diz que o legislador pensou bem na perspectiva dele, relativamente àquela questão que já falamos, né? Que cada um tem o seu ponto de vista. E uns dizem que falhou, outros dizem que está tudo bem. Então, em suma, é isto. Então, doutor Hermenegildo, eu queria, né, assim, em fase conclusiva, que o doutor Hermenegildo falasse assim nos moldes sociais, todo mundo sabe que essa prática é maliciosa, né? Deixando um conselho, uma opinião para as pessoas que têm feito este tipo de ato, né? A desencorajar, alguma palavra assim que, de certa forma, que se um deles que tem essa prática estiver aqui a assistir ou tiver contato com este material, poderá ganhar consciência ou o juízo de que não pode continuar ou voltar a praticar estes atos. Pois, bom, não vou especificar a questão do homicídio, né? Ou seja, do envenenamento, uso de veneno, mas de forma geral, toda a prática de crime acarreta consequências nefastas, consequências graves, consequências prejudiciais. E porque o direito penal é um direito muito evasivo, é um direito que ataca um bem essencial, que hierarquicamente só tá abaixo da vida, que é a liberdade. O direito penal ataca a liberdade da pessoa. Por isso é que a pena por excelência é a pena de prisão. E a prática de crimes desta natureza, como o uso de veneno ou outra que está na parte especial do Código Penal,
levará ao cidadão que praticou uma moldura penal grave, gravíssima, né? De 20 a 25 anos. E 20 a 25 anos acaba por tirar uma parte da nossa convivência, uma parte da nossa vida, uma parte dos nossos projetos pessoais, uma parte enfim, da permanência com a família. Portanto, é de todo reprovável, é de todo inaceitável, né? É de todo não recomendável a prática de vários crimes, especificando aqui o uso de veneno, né? Porque enquanto pessoas, nós devemos primeiro ser simples, ser gentil e devemos ter amor ao próximo, né? E a questão do amor ao próximo é transcendental a todos. Sendo transcendental a todos, a prática deste ato pressupõe, primeiro, a negação da vida. Estamos a negar a vida, estamos a dizer que a vida é indiferente, que a vida não vale a pena. E, acima de tudo, estamos a negar o próximo. Estamos a dizer que o outro não vale, que o outro é desnecessário, que o outro, enfim, nós estamos a negar a vida da outra pessoa. E nós, enquanto seres mortais, utilizando as palavras de Leandro Carnal, enfim, devemos praticar todos os atos com base à legalidade, praticar todos os atos com base uma consciência limpa, uma consciência tranquila, porque no final, né, as pessoas morrem, né, e nós morremos. E uma das formas de nos eternizarmos é eternizar-se nos outros, por intermédio do nosso fazer bem, por intermédio da nossa competência, da nossa amizade, do nosso comprometimento com o outro. Então, de forma resumida, né, nós desincentivamos veementemente a prática de crimes de modo geral e do uso de veneno de modo específico, quer na forma tentada, quer na forma consumada. E certamente aqui eu chamo a colação o livro do colega Salaquiaco, né? O diálogo hoje. Né? Penso que devemos dialogar mais. Se há conflito, que se dialogue, que se converse, mais do que agir, né? Mais de colocar veneno com intento de prejudicar, mas faz conversar, chamar, né? Então, o diálogo atualmente é uma necessidade, é urgente, é uma questão premente, né? Então, em linhas gerais, sem querer me alongar, porque não sou historiador, então fico, fico por aqui, né? Neste quesito de aconselhamento gratuito. Exato. Doutor Hermenegildo, muito obrigado por ter aceito o meu convite e muito obrigado por ter retirado nem que um pouquinho do seu tempo, nem que fosse só 10, 15 minutos. Sim, muito obrigado mesmo. A comunidade em geral agradece, a comunidade em específica, que são os juristas e as pessoas que fizeram direito, né? Nesse caso também agradece. E gostaríamos de voltar a tê-lo um dia desses, quando tiver mais um tempinho assim livre na agendinha, a falarmos aqui de um outro tema e a engrandecermos aquilo que é a cultura jurídica. Meu muito obrigado, doutor Hermenegildo, muito obrigado mesmo por ter aceito o meu convite e por ter nos dado esta magnífica aula, esta magnífica lição, este magnífico entendimento. Espero que, e estou convicto que as pessoas que estão em casa perceberam na íntegra e em poucas palavras sobre o quesito envenenamento. Muito obrigado, doutor Hermenegildo. Muito obrigado mesmo. E tem a palavra para tecer as últimas considerações e assim darmos por encerrado a nossa atividade. Pois, na verdade eu quem agradeço o convite e agradecer a iniciativa, né? O doutor Edmilson tem trabalhado afincadamente para isso que chamamos de extensão da cultura jurídica, né? Por intermédio do diálogo, por intermédio da conversa,
Há várias formas de se manifestar, e o doutor Edmilson manifesta-se desta forma, por intermédio dessas lives. Portanto, na verdade, eu quero agradecer a ti pelo convite, agradecer ao pessoal que esteve aí do outro lado, de forma, enfim, de forma certa, com a necessidade de aprender e aprender um pouco sobre direito penal. Portanto, o meu especial abraço. E nós estamos sempre abertos. Nós estamos abertos para os convites, para a situação que envolve a academia, que envolve o saber penal. Nós estamos dispostos e sempre que for necessário e a disponibilidade, enfim, nos apresentar, nós estamos aqui disponíveis para contribuir, doutora Edmilson. Então, mais uma vez, muito obrigado e desejo que eventos dessa natureza na sua página possam sempre continuar. Obrigado. Ok, ok, muito obrigado. Agora, doutor, doutor Gildo, quase a fecharmos, surgiu aqui uma outra questão, não sei se o doutor consegue ver ali a questão que temos do senhor. Do doutor Daniel. Exatamente. Então, será que o doutor Hermenegildo vai poder responder ou digamos assim, né, deixamos essa questão para um outro fórum, um outro dia? Não, podemos. Ah, Ok. podemos. Bom, primeiro agradecer ao doutor Daniel. O doutor Daniel é um amigo, demos aulas juntos de direito penal, então é um conhecedor também de direito penal. Bom, como enquadraria a aberratio itus quanto à temática em estudo, né? E depois vamos ao exemplo. Primeiro, a aberratio ictus é o desvio na execução, né? É um erro sobre a execução. Existem três tipos de erro: erro sobre a identidade do objeto, erro na execução e erro no processo de execução. Então, a aberratio ictus é um erro na execução. E o doutor Daniel exemplificou muito bem. A pretende envenenar B, mas por imperícia ou falta de destreza envenena C. Né? Como é que fica? Pois, como é que fica a punição? Né? Porque aqui mesmo há um erro. O erro é a representação defeituosa. Ele queria envenenar B, mas por alguma circunstância, falta de imperícia ou destreza envenena C. Bom, a doutrina responde que ele deve ser, enfim, deve ser punido. A doutrina entende que ele deve ser punido pela tentativa, especialmente agravada. Ele deve ser punido pela tentativa, especialmente agravada. Ao A, né? Ao B, melhor vai ser punido pela tentativa, especialmente agravada. Por quê? Porque a questão do erro é porque cai no erro quando quando não há representação. Ele queria fazer ao A, ao B, melhor, mas fez o C. Então não houve, representou mal o objeto. Representando mal o objeto, a punição é por tentativa, né? Tentativa especialmente agravada. Só que essa punição especialmente agravada é uma parte da doutrina. Outra parte da doutrina, ele diz-nos, e aqui fala-se da professora Teresa Beleza, né? Que determina que se deve punir. Ao B vai ser punido por tentativa, né? Tentativa de homicídio em razão dos meios utilizados, e ao C vai ser punido por homicídio, né? Por homicídio em razão dos meios utilizados, caso C venha a morrer. Né? Caso C venha a morrer. Portanto, tem sido as duas, enfim, os dois contornos doutrinários para responder essa questão do erro na execução, né? Projetou um facto, só que esse facto acabou por se consubstanciar que uma outra pessoa é quem bebeu. Então vai ser punido sempre por tentativa, caso não haja morte, né? Tentativa especialmente agravada, ou caso existir a morte, vai ser punido pela morte de C. Então tem sido essa a orientação doutrinária
quanto a essa questão da aberração ictus, né? Então, desde já agradeço ao doutor Daniel pela questão, né? E certamente maiores subsídios tem meio legítimo para me comunicar. Exato. Ok, então, doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aí, por responder às questões, por sanar dúvidas e só tenho mesmo de agradecer, doutor. Não tenho mais o que falar, o que dizer. E creio que também estou convicto que a comunidade jurídica e a sociedade em geral também agradece. Doutor, muito Estamos juntos, doutor. até a próxima, estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado.